Lição 187 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Comentário. O tema de forma-conteúdo retorna, no contexto de dar e receber, outro tema proeminente no curso. Para o Espírito Santo, dar e receber são o mesmo, porque não existe ninguém fora da mente, e, portanto, dou apenas a mim mesmo. Abre aspas, tu só podes interagir contigo mesmo. Fecha aspas, texto capítulo 31. Para o ego, o que eu dou não tenho mais, pois agora pertence a outra pessoa. O significado do sacrifício, como essa lição ensina. Se eu for receber algo de você, tenho que dar em troca. E minha esperança é dar o mínimo e receber o máximo. Essa é apenas outra forma do princípio do ego, de um ou outro. Se eu der, você terá o que eu não tenho. Você ganha e eu perco. No entanto, se eu for mais inteligente do que você, dou algo que julgo ser de menos valor e engano você para me dar algo de mais valor. Pode parecer que você venceu, mas em minha mente é exatamente o oposto. Um triunfo que é o cerne dos relacionamentos especiais. A lição, portanto, reforça a ideia de que dar e receber são o mesmo, e o sacrifício é impossível. Citação. Ninguém pode dar sem ter. De fato, dar é uma prova de ter. Já estabelecemos esse ponto. Não é isso que parece ser difícil de acreditar. Ninguém pode duvidar de que primeiro é preciso possuir o que queres dar. Comentário. Todos concordariam que você não pode dar algo a menos que o possua. Eu não posso dar a você $1.000, por exemplo, a menos que primeiro os tenha. Eu não posso amar a menos que me sinta amado. As pessoas em relacionamentos miseráveis com frequência os justificam, dizendo que não têm a possibilidade de estender amor a outra pessoa quando ele está tão em falta nelas mesmas. Elas não podem ser abnegadas enquanto suas necessidades não são atendidas. Citação. É na segunda fase que o mundo e a verdadeira percepção divergem. Quando tens e dás, o mundo afirma que perdeste o que possuías. Comentário. Isso reflete a quarta lei do caos, que nós já citamos muitas vezes antes. Citação. O ego só valoriza aquilo que ele toma dos outros. Isso conduz à quarta lei do caos, que não pode deixar de ser verdadeira. Essa lei aparente é a crença segundo a qual tens aquilo que tomaste de outros. Através disso, a perda do outro vem a ser o teu ganho. Texto capítulo 23. Comentário. Mais uma vez, essa dinâmica de sacrifício, um vence, outro perde, é central para todos no especialismo. Jesus agora explica que tudo o que podemos dar é uma ideia, um princípio frequentemente discutido no texto. Citação. A verdade mantém que dar aumentará o que tens. Como isso é possível? Pois é certo que se deres uma coisa finita, os olhos do corpo não a perceberão como tua. No entanto, aprendemos que as coisas apenas representam os pensamentos que as fazem. E não te faltam provas de que quando dás ideias,
tu as fortaleces na tua própria mente. Talvez a forma na qual o pensamento parece se manifestar se modifique ao ser dado. Comentário. Claramente, se eu tiver $2.000 e lhe der metade, você terá o que agora me falta. A forma, minha situação financeira, definitivamente mudou. Abre aspas. Se tu compartilhas uma posse, realmente divides sua propriedade. Fecha aspas, texto capítulo 4. Se, no entanto, eu fizer isso com Jesus, o amor em mim não muda de forma alguma. É por isso que é essencial que os estudantes do curso se lembrem da sua metafísica, que ensina que não existe mundo fora da mente, e então não é o corpo que dá. Marionetes não dão coisa alguma. Minha mente dá apenas um sistema de pensamento, que é o significado dos comentários de Jesus no manual, quando discute ensino e aprendizado. Citação. Ensinar é um processo constante. Acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Ensinar é demonstrar. Existem somente 2 sistemas de pensamento e a todo momento demonstra que acreditas que um ou outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. O propósito do curso é, digamos, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo. E isso aprendes através do ensino. Manual dos Professores, Introdução. Comentário. Você ensina o que acredita que é, seu ser da mente errada, reforçando a crença em que você está certo e Deus errado. Ou seu ser da mente certa, reforçando a crença corrigida em que você estava errado e Deus está certo. Assim, você ensina e dá uma de 2 ideias: culpa, medo ou perdão, amor. Um sistema de pensamento é fortalecido por ser ensinado. O significado de dá-lo a outros. Por ensinar o que acredito, reforço sua verdade dentro de mim mesmo. Por exemplo, se eu estender amor a você, fortaleço sua presença em mim mesmo, como Jesus explica. Citação. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda a crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Texto capítulo 5. Comentário. O princípio funciona do outro jeito também. Se eu acreditar
que a culpa é a minha realidade, dá-la através da projeção e do ataque me torna mais culpado. Abre aspas. Defesas fazem aquilo contra o que iriam defender. Fecha aspas. Texto capítulo 17. Se a minha mente está amedrontada e eu erijo defesas como proteção, fico mais amedrontado, pois essas defesas me lembram do seu propósito de me protegerem do medo. Além disso, quanto mais eu ataco, mais amedrontado me torno dos contra-ataques, como a seguinte passagem descreve. Citação. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vai experimentar culpa e temer punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. Texto capítulo 5. Comentário. E nem é preciso dizer que isso não tem nada a ver com o corpo, mas apenas com nossos pensamentos. Amor ou medo, perdão ou culpa. Citação. Mas ele deve voltar àquele que dá, e a forma que toma não pode ser menos aceitável, tem que ser mais. Comentário. Assim, as exigências do relacionamento especial. Se eu lhe der $1.000, existe um pensamento oculto que diz que eu quero algo de volta que seja maior do que aquilo que eu lhe dei. Por exemplo, sua gratidão eterna, de forma que você sempre esteja lá para mim. Eu compro seu amor por $1.000 e, em troca, recebo uma vida inteira de servidão. As formas de tal barganha diferem amplamente, mas seu conteúdo subjacente é constante: querer receber mais e dar menos. Citação. Em primeiro lugar, é preciso que as ideias pertençam a ti antes que as dês. Se quiseres salvar o mundo, primeiro aceita a salvação para ti mesmo. Comentário. Nós vimos na lição 154, abre aspas, eu estou entre os ministros de Deus, fecha aspas, que as mensagens que demos aos outros, primeiro damos a nós mesmos. Como eu poderia ensinar esse curso a outros se não o vivenciar? Pois eu estaria ensinando palavras vazias. A forma e o amor que é um curso em milagres, o conteúdo, estaria perdido. Portanto, se você realmente quiser ensinar o curso de Jesus, precisa exemplificá-lo. Mais uma vez, nosso ensinamento não vem através de palavras, mas através do sistema de pensamento com o qual nos identificamos. Assim, Jesus diz a nós, seus estudantes. Citação. Não ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que vivo em ti. Texto capítulo 11. Mas não acreditarás que o tenhas feito, até que vejas os milagres que ela traz a todos aqueles para quem olhas. Assim, a ideia de dar é esclarecida
e torna-se significativa. Agora podes perceber que ao dar, as tuas posses aumentam. Comentário. Uma das maneiras de sabermos qual professor escolhemos é perceber os resultados. Portanto, por exemplo, o que me ensina que aceitei a verdade do Um Curso em Milagres é perceber o quanto estou diferente com os outros. Eu vejo sua mudança quando eles estão ao meu redor, não mais se escondendo com medo quando eles me veem, genuinamente felizes de estarem em minha presença, ou onde eles antes estavam felizes de estarem comigo pelo fato de eu afagar o seu especialismo. Sua alegria agora vem porque eu reflito o amor. Talvez você se lembre dessa passagem de, entre aspas, o teste da verdade. Citação. Tens um teste, tão certo quanto Deus, para reconheceres se o que aprendeste é verdadeiro. Se estás totalmente livre de qualquer tipo de medo, e se todos aqueles que se encontram contigo, ou até mesmo pensam em ti, compartilham a tua paz perfeita, então podes estar seguro de que aprendeste a lição de Deus e não a tua própria. Texto, capítulo 14. Comentário. Mais uma vez, você vê os milagres da paz trazidos por sua mudança na mente. E isso demonstra que o que você está ensinando é verdadeiro. Comentário. Protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las, e assim estarás certo de que jamais as perderás. Comentário. Jesus nos ensina a não negarmos o amor, nem nos escondermos por trás do nosso egoísmo. Em vez disso, aprendemos como sermos abnegados, como ele diz com efeito, abre aspas, se você quiser aprender esse curso, precisa praticá-lo por proteger tudo o que você valoriza, fecha aspas. Na verdade, nós valorizamos apenas a paz que vem de desfazer a culpa do especialismo, que nós protegemos por estendê-la a outros. Realmente, seria melhor dizer que nós permitimos que ela se estenda através de nós, pois, por liberarmos todo o investimento em interesses egoístas, permitimos que a paz do Espírito Santo flua naturalmente através de nossas mentes curadas. Assim, estamos certos de que nunca vamos perdê-la. Citação. Comprova-se, através disso, que o que pensaste não ter é teu. Mas não dês valor à forma das coisas, pois essa se modificará e se tornará irreconhecível com o tempo, por mais que tentes mantê-la a salvo. Nenhuma forma perdura. É o pensamento por trás da forma das coisas que vive imutavelmente. Comentário. Não poderíamos pedir uma declaração mais clara do nosso tema de forma-conteúdo, tão central ao Um Curso em Milagres. Relacionamentos especiais valorizam a forma. Nossos corpos ou os corpos dos outros. Lembre-se dessa discussão explícita sobre o uso que o ego faz das formas de especialismo,
para triunfar sobre o conteúdo do amor. Citação: sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. O relacionamento especial é um ritual de forma, com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus, às custas do conteúdo. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é: um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado. Texto capítulo 16. Coisas do mundo mudam, mas o pensamento subjacente de amor de Jesus é imutável. Ter essa compreensão como uma meta constante unifica nossas experiências diárias. Essa passagem também nos ajuda a entender por que Deus não poderia ter criado esse mundo, nem tem qualquer coisa a ver com ele. Todas as formas do mundo são do ego, sobre o qual Deus não sabe nada. Citação: dá com alegria, só assim podes ganhar. Comentário: nós damos alegre e gratamente, porque percebemos que por mudarmos nossa percepção sobre os outros, estando mais pacíficos e amorosos, nos tornamos mais amorosos e pacíficos conosco mesmos. Sendo mais benignos com os outros, aprendemos a benignidade de Jesus. Se não formos benignos, é porque estamos tentando provar o quanto Ele não é benigno conosco, justificando nossa própria falta de benignidade. Jesus nos pede para praticarmos seu ensinamento e não bloquearmos seu amor misericordioso. Se o fizermos, não vamos ter aprendido com ele, pois o amor tem que ser estendido, se é que é amor. Nosso trabalho é estarmos cientes do quanto bloqueamos essa extensão natural, como não negamos o julgamento, mas negamos o amor. Assim, precisamos estar cientes de que não estamos realmente dando a outros, mas apenas a nós mesmos. Por amaldiçoar os outros, amaldiçoamos a nós mesmos. Por abençoar aos outros, abençoamos a nós mesmos. Citação: o pensamento permanece e cresce com força quando é reforçado ao ser dado. Os pensamentos estendem-se quando compartilhados, pois não podem ser perdidos. Não existem aqueles que dão e aqueles que recebem, no sentido que o mundo os concebe. Comentário: o mundo não concebe que dar e receber são o mesmo, e a visão do curso sobre dar é o que o torna tão difícil de compreender. Em seu sistema não dualista, não existe um doador, Deus, e um receptor, Cristo, no céu. Eles são um, assim como dar, amor e criação. Citação: o lugar das tuas criações é em ti.
assim como o teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Criar é amar. O amor se estende para fora, simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Unir a tua vontade à de Deus é criar como Ele. Deus não limita as suas dádivas, de modo que as vossas dádivas têm que ser como as suas. As vossas dádivas ao reino têm que ser como as suas dádivas a vós. Texto capítulo 7. Comentário. Nossa doação aqui reflete a unidade inerente do céu, a base da criação e fonte da doação da mente certa na ilusão. Citação. Existe um que dá e retém, outro que também dará. E ambos não podem deixar de ganhar nessa troca, pois cada um terá o pensamento da forma que lhe for mais útil. Comentário. Esse compartilhar de um único interesse, abre aspas, ambos têm que ganhar nessa troca, fecha aspas, reflete a unidade do céu. Citação. O que ele parece perder é sempre algo que ele valorizará menos do que aquilo que certamente lhe será devolvido. Comentário. O que certamente será retornado a nós é o amor. Pelo fato de valorizarmos as dádivas do ego mais do que as de Deus, precisamos distinguir entre o que não tem valor e o que tem. O primeiro sempre pode ser dado, pois é nada. Mas o último, a dádiva do amor de Deus, nunca pode ser perdido. Isso é quem nós somos, junto com a filiação. Está além dos valores terrenos, e sendo de Deus, não tem custo. Note bem essa discussão do texto, pois ela nos ajuda a entender por que nós experimentamos a nós mesmos como tendo tão pouco. É nosso valor. Citação. Nunca te esqueças, portanto, de que determinas o valor do que recebes e estabeleces o preço disso pelo que dás. Acreditar que é possível ganhar muito em troca de pouco é acreditar que podes barganhar com Deus. Dando, tu recebes. Mas receber é aceitar, não ganhar. O que dás é, portanto, o valor que atribuis ao que tens, sendo a exata medida do valor que dás ao que tens. E isso, por sua vez, é a medida do quanto o queres. Texto, capítulo 9. Citação. Nunca esqueças de que só dás a ti mesmo. Aquele que compreende o significado de dar tem que rir da ideia do sacrifício. E não pode deixar de reconhecer as muitas formas que o sacrifício pode tomar. Comentário. Jesus nos diz que é cômico pensar que alguém tem que perder
para que outro ganhe. Vimos nas lições 163 e 167 as muitas formas assumidas pelo pensamento de morte: tristeza, miséria, infelicidade, etc. Agora, Jesus vai falar conosco sobre as diferentes formas de sacrifício. Citação: Ele também ri da dor e da perda, da doença e do sofrimento, da pobreza, da fome e da morte. Comentário: se nós pegarmos essa sentença fora de contexto, parecerá absolutamente terrível. Críticos do Um Curso em Milagres poderiam facilmente usar essa declaração para provar que ele ensina você a ser insensível em relação aos outros, rir diante da sua miséria, má sorte e sofrimento. No entanto, isso é exatamente o oposto do ensinamento de Jesus. Quando você se une a ele fora do sonho, percebe que todos ganham e ninguém perde. Não um ou outro, como o ego afirma. Tendo aceitado essa verdade, você volta ao sonho de sacrifício do ego com o riso gentil mencionado na próxima sentença, que diz que nada disso é verdadeiro. Se você acreditar que é uma figura no sonho, rir diante de um mundo desses será inevitavelmente irônico e não significará nada benigno de forma alguma. É gentil apenas quando você fica com Jesus fora do sonho, percebendo que, uma vez que o Filho de Deus nunca crucificou, ele nunca foi crucificado. É por isso que, do ponto de vista de Jesus, a crucificação foi um não evento. Nada aconteceu e então ele sorriu gentilmente diante da tolice do mundo em pensar que algo aconteceu. Para as igrejas cristãs, enraizadas no sistema de pensamento de sacrifício do ego, era imperativo acreditar que a crucificação foi um evento real, com um sério significado, justificado por ser visto como parte do plano de Deus. Mais uma vez, o riso é verdadeiramente gentil apenas quando você se une a Jesus e aceita a verdade de que dar e receber são o mesmo. A já mencionada quarta lei do caos, a versão do ego para dar e receber, é uma mentira. Perto do final do capítulo 27, Jesus afirma o mesmo ponto familiar quando diz que se você não olhar para a causa sem sentido, a crença no pecado, o que acontece nesse mundo realmente parece trágico. Citação: não é fácil perceber a brincadeira quando em tudo à tua volta os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes, de fato, mas são apenas decorrências. E é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. O Espírito Santo percebe a causa, rindo gentilmente, e não olha os efeitos. De que outra maneira poderia ele corrigir o teu erro,
já que absolutamente não olhaste para a causa? Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível, para que possam olhar juntos para sua causa tola e possas rir um pouco com ele. Tu julgas os efeitos, mas ele julgou a causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Talvez venhas em lágrimas, mas ouve-o dizer, abre aspas, meu irmão, Filho Santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer. Fecha aspas. E deixarás o instante santo com o teu riso e o do teu irmão unidos ao seu. Texto capítulo 27. Comentário. Nessa mesma sessão, Jesus diz, abre aspas, é uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade. Fecha aspas. Texto capítulo 27. Dificilmente é engraçado quando você está em media res. Nota. Termo em latim significando no meio das coisas. É uma técnica literária onde a narrativa começa no meio da história em vez de no início. Não é uma piada quando você se esquece da causa frívola, a causa sem culpa do pecado. Aceitando a realidade do pecado, nós acreditamos que corpos são reais, assim como o sofrimento das pessoas. Jesus não está nos pedindo, enquanto pensarmos que estamos aqui, para darmos nossas costas à dor. No entanto, Ele está dizendo, abre aspas, peça minha ajuda para olhar para ela de forma diferente, e eu vou lhe ensinar que o sistema de pensamento, no qual repousa o sofrimento do mundo, o pensamento sacrificial de um ou outro, é falho. E então devemos rir juntos. Fecha aspas. Citação. No entanto, podes mostrar-lhe, seu irmão, que o seu sofrimento não tem propósito e não tem absolutamente causa alguma. E o riso substituirá os teus suspiros, porque o Filho de Deus lembrou-se que ele é o Filho de Deus. Texto capítulo 27. Comentário. Nesse riso gentil, somos curados juntos da seriedade do pecado. Citação. Ele reconhece que o sacrifício permanece sendo a única ideia que estás por trás de tudo isso, e com seu riso gentil, tudo é curado. Comentário. Como o sofrimento é curado? Quando minha mente é curada, o Filho de Deus é curado. A importância disso não pode ser afirmada o suficiente. Quando sou curado, percebo que Deus tem apenas um filho. A separação nunca aconteceu e tudo aqui é apenas um sonho ruim. Assim, o mundo é salvo das suas ilusões, como agora vemos. Essa afirmação reflete o tema de olhar. Quando reconheço a natureza ilusória do ego, ela desaparece. Por não olhar para a fonte do mundo, o pensamento de separação na mente, eu me esqueço de que ela veio do nada. E, portanto, acredito que o que acontece aqui é tanto real quanto importante, assim como eu estar aqui. Na verdade, eu sou real e importante. Uma vez preso na teia do ego, eu inevitavelmente interpreto erroneamente as declarações do curso, como se dissessem que a minha função é salvar o mundo ignorante
por ensinar ou um curso em milagres, doar dinheiro para diversas causas ou ajudar as pessoas em aflição. No entanto, quando dou um passo para longe do meu ego com Jesus, reconheço a natureza ilusória do sonho. O mundo então desaparece na minha experiência, como vejo nessa declaração similar do texto. Citação: as alucinações desaparecem quando são reconhecidas pelo que são. Essa é a cura e o remédio. Não acredites nelas e desaparecerão. E tudo o que precisas fazer é reconhecer que foste tu que fizeste tudo isso. Uma vez que tiveres aceito esse simples fato e tomado a ti o poder que lhes deste, estás liberado em relação a elas. Texto, capítulo 20. Citação: não aceites o sofrimento e removes o pensamento do sofrimento. Comentário: Jesus nos diz em A União Maior para não nos unirmos ao sonho de doença do nosso irmão, mas para ficarmos com ele fora do sonho. Se nós não formos enganados pelo sonho, não vamos nos identificar com o sofrimento do nosso irmão. Vamos saber que ele pensa que sofre, e certamente não vou minimizar sua experiência, mas também não vou me identificar com ela. Fazer isso é a falsa empatia que reflete a separativa confusão entre forma e conteúdo. A verdadeira empatia percebe que a força de Cristo, nosso verdadeiro conteúdo, está no meu irmão e em mim, pois nós somos um. Aqui está um trecho daquela sessão esclarecendo nosso aprendizado de nos identificarmos com a mente, o conteúdo do sonhador, e não com o corpo, a forma da figura de sonho. O primeiro nos une e o último nos mantém separados. Citação: recusa-te a ser parte de quaisquer sonhos de medo, seja qual for a forma que tomem, pois neles perderás a identidade. Tu te achas por não aceitá-los como a tua causa, capaz de produzir efeitos em ti. Tu estás à parte deles, mas não à parte daquele que o sonha. Assim, separas o sonhador do sonho e te unes a um, mas deixas que o outro se vá. O sonho não é senão uma ilusão na mente, e com a mente queres unir-te, mas nunca com o sonho. Texto, capítulo 28. Citação: a tua bênção repousa sobre todos os que sofrem, quando escolhe ver todo o sofrimento tal como é. O pensamento do sacrifício dá origem a todas as formas que o sofrimento parece tomar. E sacrifício é uma ideia tão louca que a sanidade a elimina imediatamente. Comentário: o sacrifício é insano porque ele é parte inerente do sistema de pensamento de insanidade do ego, que diz que eu me separei de Deus, pelo que um preço tem que ser pago, esperançosamente por alguém mais. Olhe para essas declarações representativas no texto. Citação: o sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deverias ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. Texto, capítulo 3. Citação: não podes te sacrificar sozinho.
Isso é assim porque o sacrifício é total. Se isso pudesse ocorrer, carregarias contigo toda a criação de Deus e o Pai com o sacrifício de seu Filho amado. Na tua liberação do sacrifício se manifesta a sua e mostra que ele está liberto. Mas toda dor que sofres, vês como prova de que ele é culpado do ataque. Texto, capítulo 27. Citação. Nunca acredites que podes sacrificar. Naquilo que tem qualquer valor não há lugar para o sacrifício. Se o pensamento ocorre, a sua própria presença prova que surgiu o erro e que a correção tem que ser feita. Comentário. Nós não deveríamos acreditar no princípio de um ou outro, nem que os relacionamentos especiais vão nos dar o que queremos. No entanto, isso não significa que deveríamos nos sentir culpados por termos tais pensamentos. Jesus nos diz que quando o especialismo levanta sua feia cabeça, deveríamos nos voltar para ele e ele vai nos mostrar sua fonte sem causa. Dessa forma, Jesus nos diz que quando o especialismo levanta sua feia cabeça, deveríamos nos voltar para ele e ele vai nos mostrar sua fonte sem causa. Dessa forma, desfazendo essa insana presença em nossas mentes. Citação. A tua bênção o corrigirá. Dada a ti mesmo em primeiro lugar, agora é tua para que também a des. Comentário. Se eu ficar transtornado porque você está sentindo dor, estou tão doente quanto você e não serei útil a você ou a outros. Eu, portanto, preciso me voltar para o Espírito Santo para olhar para a situação de forma diferente, aprendendo que a decisão na minha mente é a causa da minha falsa percepção. Do instante santo no qual minha mente é curada, eu retorno à escuridão do corpo com uma bênção. Eu posso me comportar exatamente como uma pessoa baseada no ego, mas minha paz interior vai ter transcendido a experiência de sofrimento, demonstrando que a luz interior não foi extinta pelo sonho de escuridão de outra pessoa. Citação. Aceitar a expiação para ti mesmo significa não dar apoio ao sonho de doença e morte de ninguém. Significa que não compartilhas o seu desejo de separar-se e permitir que ele dirija ilusões contra si mesmo. Tu também não desejas que essas ilusões, ao invés disso, sejam dirigidas contra ti. Assim, elas não têm efeitos. E estás livre de sonhos de dor porque permitiste que ele estivesse. Texto, capítulo 28. Comentário. Portanto, o amor não pode se estender através de mim, a menos que eu primeiro o aceite dentro de mim mesmo. Minha única responsabilidade continua sendo aceitar a expiação para mim mesmo. Citação. Nenhuma forma de sacrifício e sofrimento pode durar muito tempo diante da face daquele que perdoou e abençoou a si mesmo. Comentário. Quando eu liberar o meu sistema de pensamento, não vou mais perceber o sacrifício e o sofrimento. Meus olhos podem vê-los em você, mas eu não vou ter tornado essa insanidade real para mim mesmo. Citação. Os lírios que o teu irmão te oferece são colocados sobre o teu altar junto com aqueles que ofereces a ele. Comentário.
Lírios são o símbolo do Um Curso em Milagres para o Perdão, que ensina que dar e receber são o mesmo. Você e eu somos ambos doadores e receptores. Isso não faz sentido para corpos, nos quais tais dádivas são impossíveis, mas a mente curada do Filho Único entende. Citação: dádivas não são feitas através de corpos, se elas são verdadeiramente dadas e recebidas. Só a mente pode dar valor, e só a mente pode decidir o que quer receber e dar. Não te esqueças de que é ao teu Salvador que a dádiva é oferecida. Oferece-lhe espinhos, e tu és crucificado. Oferece-lhe lírios, e é a ti mesmo que liberas. Texto, capítulo 20. Citação: tens a visão que te capacita a não ver o corpo, e ao olhares para o teu irmão, verás um altar ao teu Pai, santo como o céu, cintilando de pureza radiante e reluzindo com os lírios brilhantes que colocaste sobre ele. Texto, capítulo 20. Citação: quem poderia ter medo de contemplar tão bela santidade? A grande ilusão do medo de Deus se reduz a nada diante da pureza que contemplarás aqui. Comentário: quando eu não vejo você como separado de mim, nego o sistema de pensamento do ego, que repousa na crença de que sou separado de Deus e, portanto, um pecador, culpado, merecendo punição. Quando percebo que você e eu compartilhamos os mesmos interesses, doadores e receptores de amor, o sistema de pensamento de separação desaparece e eu não temo mais perder minha identidade especial. Percebendo que o conceito de um ser individual é irrelevante, a barganha necessitada pelos nossos interesses conflitantes desaparece, substituída pelo alegre reconhecimento de que nós somos o mesmo. Citação: não tenhas medo de olhar. A bem-aventurança que contemplarás afastará todo pensamento de forma e no seu lugar deixará a dádiva perfeita para sempre, para que sempre aumente, seja sempre tua, para ser sempre dada. Comentário: o ego nos diz que nunca deveríamos olhar, porque nossos olhos vão evidenciar o pecado e Deus vai nos deixar cegos. Texto, capítulo 21. No entanto, Jesus nos diz para não termos medo, porque nós veremos apenas luz. Em nenhum lugar essa imagem está mais bem apresentada do que em, entre aspas, os dois retratos. Nós examinamos as passagens que tratam do retrato de morte do ego, mas não do retrato de luz do Espírito Santo. Aquele que Jesus agora nos impele a examinarmos no instante santo. Aqui estão suas palavras da sessão. Citação: o instante santo é uma miniatura da eternidade. Pois assim como todo o sistema de pensamento do ego está nas suas dádivas, também assim todo o céu está nesse instante, tomado por empréstimo da eternidade e montado no tempo para ti. Suas dádivas te são oferecidas, cada uma é um retrato de tudo o que podes ter, visto de modos muito diferentes. Olha para os retratos. O retrato do céu e da eternidade torna-se mais convincente à medida em que olhas para ele. O retrato da luz
em contraste claro e inequívoco, é transformado no que está além dele. À medida em que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas uma realidade. A moldura se desvanece gentilmente e Deus surge na tua lembrança, oferecendo-te a totalidade da criação em troca do teu pequeno retrato, totalmente sem valor e inteiramente privado de significado. Texto, capítulo 17. Citação: Agora somos um em pensamento, pois o medo se foi. E aqui, diante do altar do único Deus, único Pai, único Criador e único pensamento, estamos juntos como um único Filho de Deus, não separados daquele que é a nossa fonte, e não estando distantes de nenhum irmão que é parte do nosso ser uno, cuja inocência uniu-nos a todos em um só. Permanecemos em bem-aventurança e damos como recebemos. O nome de Deus está em nossos lábios. E, ao olharmos para dentro, vemos a pureza do céu brilhar sobre nosso reflexo do amor de nosso Pai. Comentário: note a repetição da palavra um para enfatizar nossa unicidade uns com os outros e com Deus. Essa é nossa realidade. Se dentro do sonho nós compartilharmos um único interesse com uma pessoa, o princípio de um ou outro desaparece, deixando apenas o Filho de Deus, unido finalmente como um. O epílogo ao esclarecimento de termos expressa tocantemente esse final alegre em nossa jornada. Citação: Vamos esperar aqui em silêncio e ajoelhar um instante em gratidão a Ele, Deus, que nos chamou e nos ajudou a ouvir o seu chamado. E então vamos nos erguer e seguir com fé ao longo do caminho até Ele. Agora estamos certos de que não caminhamos sozinhos, pois Deus está aqui, e com Ele todos os nossos irmãos. Esclarecimento de termos, epílogo 4. Comentário: assim, o reflexo do amor de Deus é visto em um relacionamento santo, o relacionamento especial transformado através do pedido de ajuda a Jesus para mudar seu propósito. Não mais centrado na crença no sacrifício, o relacionamento reflete nosso interesse compartilhado de voltar para casa. Citação: agora somos abençoados e agora abençoamos o mundo. Comentário: agora que nossas mentes aceitaram a bênção do Espírito Santo, em vez da maldição do ego, ela se estende através de nós, pois o que está dentro da mente flui para fora. Se for culpa, projetamos e atacamos. Se for perdão, ele se estende, abraçando o mundo na percepção unificada de paz de Deus. Citação: queremos estender o que contemplamos, pois queremos vê-lo em toda parte. Queremos contemplá-lo, brilhando com a graça de Deus em cada um. Comentário: nós contemplamos a graça brilhante de Deus, não importando a forma. De fato, não podemos deixar de vê-la em todos os lugares. Eu poderia estar olhando para os mais perversos assassinos e ainda saber que a luz de Cristo brilha em suas mentes, por trás da insanidade de seu sistema de pensamento. Esse é o significado de, abre aspas, confio em meus irmãos que são um comigo, fecha aspas,
como vimos na lição 181. Com certeza, eu não confio em seus egos, mas no amor do Espírito Santo que expressa sua escolha da mente certa. Citação: não queremos que seja negado a nada daquilo que contemplamos. Comentário: eu iria sentir paz se olhasse para um dia brilhante ou nublado, um jardim de lindas flores ou um de ervas daninhas, alguém que penso ser santo ou alguém que julguei como um pecador hediondo. Sinto-me tentado a citar o seguinte das linhas familiares em todas as lições. Elas são muito importantes. Citação: aos teus olhos cansados, eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Texto, capítulo 31. Comentário: na visão totalmente inclusiva de Jesus, encontramos o desfazer do sistema de pensamento de separação e especialismo do ego. Citação: e, para assegurarmos-nos de que essa santa visão é nossa, nós a oferecemos a tudo o que vemos, pois onde a virmos, ela nos será devolvida sob a forma de lírios que podemos colocar sobre nosso altar, fazendo dele um lar para a própria inocência, que habita em nós e nos oferece sua santidade como nossa. Comentário: perceba com que frequência você tenta negar essa bênção. Observe como você a oferece aos, entre aspas, caras bons, e não aos, entre aspas, caras maus, às, entre aspas, coisas boas que você está fazendo e não às, entre aspas, más. Se a bênção do amor de Jesus for ser sua, ela tem que se estender para abraçar todo o seu trabalho, relacionamentos e atividades corporais. Quanto mais você exemplificar essa visão em sua vida, mais ela fortalecerá a presença do amor em sua mente. Assim, se você for realmente sério sobre se lembrar da sua identidade como filho de Deus, tem que compartilhar sua unicidade com todos os que vê. Assim, o altar da mente é coberto com os lírios do perdão, que gentilmente desfazem os espinhos do pecado que ocultavam a inocência do Filho mais Santo de Deus. Nós encerramos essa linda lição com o poema de Páscoa de Ellen. Abre aspas, o lugar da ressurreição. Fecha aspas. A mensagem de Jesus que encerra o sonho de crucificação do ego é apresentada aqui no contexto dos temas de perdão e ressurreição da Páscoa, o despertar do mundo de pesadelo, de punição e morte. Citação: existe um altar que eu busco, pois lá e apenas lá, certa paz pode ser encontrada. A luz da santidade brilha branca sobre a serena quietude, coberta de lírios em toda parte. Aqui está o lugar no qual aqueles que pensavam que a morte era a senhora da vida têm que vir, para aprenderem com aquele que pareceu morrer, que a vida é senhora da morte. Ao lado dos lírios, os sonhos doentios se vão, e a quietude estende um cobertor sobre todos que pareciam não conhecer descanso e não encontrar paz, para trazer o sono quieto e sem sonhos
no qual seu sonhar vai terminar para sempre. Aqui nós despertamos, meus irmãos e eu mesma, pois todos nós viemos aqui para encontrar o caminho para despertar do sonho de pecado que o mundo foi feito para representar. Nós viemos para depositar nossa culpa diante do altar e dar um passo atrás, deixando as ilusões e equívocos de lado, e aprendemos diante de uma tumba vazia a vermos que não está morto aquele que aqui foi crucificado. As Dádivas de Deus, página 99.